pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literatures e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a leitura que eu fiz de Manuel Bandeira. Eu acho que poesia não é tão assim falada aqui no YouTube e tem um motivo, eu entendo, que é a complexidade de se falar, né, sobre poesia. Houve um tempo que poesia, sei lá, 2 séculos atrás, 1,5 século atrás, que poesia era o gênero mais popular, né, dentre os gêneros da literatura. Hoje em dia é o romance. Então, é óbvio que o romance vai ser muito mais difundido aí nos meios de comunicação, e é por isso também que eu, né, sou muito mais leitora de romance do que de poesia. Mas, então, eu peguei uma cadeira, né, como dizem o pessoal do Sul, eu tô numa disciplina de poesia, que é sobre tradução de poesia e sobre poesia brasileira. E um dos 3 poetas brasileiros que nós estamos estudando, nós estamos vendo, né, visitando, é o Manuel Bandeira, que eu tive pouco contato anteriormente, somente na escola e de passagem ainda, então pouca coisa eu sabia sobre ele. E aí que me caiu no colo também esse livro aqui de memórias do próprio Manuel Bandeira, que é o Itinerário de Passárgada, ou Pasárgada, né, como meu professor fala. Em sala de aula nós lemos 2 livros dele, que é o Carnaval e o Libertinagem. Esse Libertinagem é o mais conhecido, né, do autor, da obra dele. E eu queria vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, sobre como foi ler, né, pela primeira vez, vamos dizer, né, realmente, Manuel Bandeira. E como tá sendo esse meu ano aí, um pouquinho mais próximo de outros gêneros, né, como crônicas, contos e agora a poesia. Eu acho interessante porque, enfim, eu tenho esse espaço, então, né, por que não vir conversar aqui com vocês, mesmo que seja de uma pessoa leiga, né, que eu nunca vou me chegar perto, assim, de saber falar com propriedade sobre poesia, né, com outras pessoas, mas esse canal aqui, vocês sabem, não tem grandes intuitos, vamos dizer. Eu estou aqui para conversar de igual para igual, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, vamos lá. Nesse livro aqui, Antologia Poética, é uma antologia, então, apesar de estarem presentes aqui todos os livros do Manuel Bandeira, ainda assim não estão todos os poemas de todos os livros. Então, eles, né, tem uma seleção feita aqui. Eu não sei quem que fez, eu acho que é o André Sefrin, não sei se é isso, mas deve ser. E eu li, na verdade, completamente, né, o Carnaval e o Libertinagem em outra edição, né, uma edição emprestada da biblioteca, assim como esse daqui é. Esse daqui, enfim, eu quis comprar para ter mais anotado alguns poemas, alguns dos principais poemas. E ele tem me deixado bem satisfeita, tá, com a seleção. Apesar de alguns aqui não estarem presentes, né, alguns que o professor até abordou em sala, mas enfim. Carnaval, né? Carnaval, na verdade, é um livro que poucos conhecem, mas que contém o poema Os Sapos, que talvez vocês conheçam, que, deixa eu ver se eu acho aqui, mas Os Sapos, abri bem na página. Os Sapos, ele abriu a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. Ele é bem conhecido, mas principalmente por ser um ataque aos parnasianos, né? E o próprio Bandeira vai falar isso, mencionar isso aqui, e ele diz que é sim, mas que não totalmente, que o texto não é só isso, né? Que na verdade ele vai falar aqui sobre diversos tipos de poetas, e fica bem claro, né? Em várias partes. Aí a parte conhecida e que é bem característica por se relacionar ao poeta parnasiano é Bradem um assomo sapo tanoeiro, a grande arte é como o labor de joalheiro, que eles eram conhecidos, né, por lapidar a sua poesia ao extremo. Então é bem bacana esse poema e é legal conhecer ele por inteiro, se você não conhece ainda, porque ele tem aqui 2 páginas praticamente, né? E entre esses 2 livros que eu li, que é o Libertinagem e o Carnaval, ou melhor, Carnaval e Libertinagem, em ordem, né, de publicação, ele vai falar que tem o Ritmo Dissoluto, que é um outro livro dele. Entre esses 2 fica o Ritmo Dissoluto. Ele vai falar que a mim parece bastante evidente que o Ritmo Dissoluto é um livro de transição entre 2 momentos de minha poesia. Transição para quê? Para a afinação poética dentro da qual cheguei,
tanto no verso livre como nos versos metrificados e rimados, e isso do ponto de vista da forma, e na expressão de minhas ideias e dos meus sentimentos, do ponto de vista do fundo, a completa liberdade de movimentos, liberdade de que cheguei a abusar no livro seguinte, a que por isso chamei libertinagem. No ritmo dissoluto prossegui em certas experiências de carnaval, como rimas tuantes, mistura de versos brancos e versos rimados, versos livres em que ainda persiste certo ritmo de medida e rimados, coisa de que depois tomei horror. Então ele mesmo diz, né, que o Carnaval, o livro Carnaval, não é, assim, o livro da sua, entre aspas, maturidade poética, que na verdade seria libertinagem. Então o libertinagem seria uma marca, né, na sua obra. E sobre a Semana de Arte Moderna, né, a sua relação com essa semana, ele também vai falar bastante aqui no livro sobre isso. Tem uma parte que eu quis destacar aqui e conversar com vocês. Também não quisemos, Ribeiro Couto e eu, ir a São Paulo por ocasião da Semana de Arte Moderna. Nunca atacamos publicamente os mestres parnasianos e simbolistas. Nunca repudiamos o soneto nem, de um modo geral, os versos metrificados e rimados. Pouco me deve o movimento, o que eu devo a ele é enorme. Não só por intermédio dele vinha tomar conhecimento da arte de vanguarda da Europa, da literatura e também das artes plásticas e da música, como me vi sempre estimulado pela aura de simpatia que me vinha do grupo paulista. Então, muitas pessoas, né, relacionam ele ao modernismo, principalmente por conta do poema Os Sapos e também porque depois ele se torna um poeta modernista, mas ele fala também aqui que foi difícil para ele se libertar, e por isso que ele chamou a Libertinagem, outro livro dele, se libertar da característica tradicionalista da poesia, que são os versos rimados, enfim. Então eu percebi uma certa dificuldade de abandonar, né, isso aqui enquanto ele contava pra gente essas coisas. E enfim, esse livro aqui, eu tô misturando tudo, né, gente? Desculpa, mas é tudo misturado mesmo. Esse livro aqui é de memórias dele mesmo e ele vai contar um pouco sobre o processo de criação dos livros dele, dos poemas e um pouquinho da vida dele que está relacionada a isso, né? Alguns episódios da vida dele, é lógico que a vida dele inteira está relacionada à obra dele, mas alguns episódios ele vai aqui ressaltar pra gente. Eu gostei muito desse livro, eu achei que assim, bem intimista até. Ele até usa a palavra confessar. Aqui, acho que no segundo capítulo, ele usa essa palavra logo no início. E eu gostei bastante, assim, de ter um pouquinho mais de contato sobre o que ele pensava, né, de toda a sua obra e do modernismo, enfim. Mas eu gostei mais ainda foi de Libertinagem, né, eu li também por outra edição, mas eu gostei dessa daqui também, da escolha dos poemas que estão aqui. E assim, eu só posso dizer pra vocês, leiam, né? Tem até o poema muito famoso, vamos ver se eu abro, não abri de primeira dessa vez, que é o Vou-me Embora pra Passárgada. Esse daqui ele é bem famoso, mas muito famoso mesmo. Só que nós temos um questionamento aqui, né? Porque esse poema parece se relacionar ao tema da fuga, né? Da realidade. O que não se coloca no modernismo. Então, como colocar esse poema tão conhecido do Bandeira na obra de um poeta modernista, não é mesmo? Principalmente nesse livro que é essencialmente da sua fase modernista. Tem isso. Mas alguns críticos dizem que esse Passárgada, né, esse local, não necessariamente seria a fuga dele da realidade. Que poderia ser ele saindo, enfim, pra rua ou alguma coisa assim. Que não necessariamente precisa ser nessa fuga do real. E no itinerário de Passárgada ele tinha que falar, claro, sobre esse poema, e ele disse que Vou-me Embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Passárgada quando tinha os meus 16, e foi num autor grego, estava certo de ter sido em Xenofonte, mas já vasculhei 2 ou 3 vezes a Ciropédia e não encontrei a passagem. O douto Frei Damião Berge informou-me que Estrabão e Arriano, autores que nunca li, falam da famosa cidade fundada por Ciro, o Antigo, no local preciso em que vencera a Astíages. Ficava a sueste de Persépolis. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de L'Invitation au Voyage de Baudelaire,
mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa na Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença, a tuberculose, que ele descobriu aos 18, mas que ele só foi morrer aos 82 anos e não pela tuberculose. Ironias da vida, né, claro. Saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Depois ele disse que ele vai conseguir, né, depois de muito tempo. Mas enfim. Gostei bastante, então, né, não tenho muito mais o que falar, mas são, assim, poemas muito interessantes. E a gente nota, então, em toda a obra do Bandeira alguns temas, né, característicos do poeta, como o prosaísmo, a simplicidade. Então tem coisas assim como o novelinho de lã, né, ele vai falar sobre isso. Então são coisas simples do nosso cotidiano, ou na verdade do cotidiano do eu lírico do poeta. O tratamento sobre a brasilidade, a metalinguagem também, que é muito legal de notar aqui nos textos dele. E a morte, né, por conta da sua doença aí, que ele descobriu aos 18 anos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é muito esclarecedor, é só uma indicação mesmo de leitura. Gostei muito de Libertinagem e de Itinerário de Passárgada, nem tanto assim de Carnaval, mas ainda assim é muito válido para se conhecer. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui ao lado tem um botãozinho bem fácil para você se inscrever, e aqui desse outro tem o último vídeo publicado aqui no canal. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!